O corte de juros no Brasil já está contratado. A discussão agora é o tamanho da dose. E o que está permitindo isso não nasce aqui dentro, vem de fora. O mercado começa a repercutir, a ata do cupom já deixou essa pista que vamos iniciar um ciclo de corte de juros no país. Algo que o mercado estava ansiando, né? Estava desejoso no ano de 2024. Finalmente temos aí a sinalização dessa mudança de postura do Banco Central e que eu sempre critiquei aqui desde 2024, eu venho trazendo esse alerta sobre o momento atual da economia brasileira, esse recuo da inflação, ou melhor, a estabilização da inflação no Brasil, ela está mais ligada à queda do dólar, a situação econômica lá fora, né, com a desvalorização do dólar frente às divisas do mundo, do que, de fato, uma recuperação da questão fiscal brasileira, né, que continua pressionando bastante a inflação e aumentando a oferta de moedas em circulação na economia. Mas agora o mercado, que já sabe que vai ter o corte, começa a precificar qual vai ser a dimensão desse corte, né? Algo que pode estimular ainda mais a Bolsa Brasileira, que vem atravessando um excelente momento. Aliás, algo que eu alertei aqui na comunidade e que foi alvo de muitas críticas no YouTube, né? Quando eu falei da oportunidade de Bolsa Brasileira, muita gente nos comentários, né? Talvez pessoas leigas que estão mais ligadas na situação política, no investimento, estão lá criticando. Nossa, a Bolsa Brasileira não vai subir, é um péssimo investimento, olha as eleições e por aí vai, é muita burrice investir na Bolsa agora, e a Bolsa continua em alta, né? Chegando a 190 mil pontos quando eu estou gravando aqui, recebendo um aporte financeiro muito grande. No mês de janeiro, houve uma injeção muito grande de investimento estrangeiro no país, maior do que todo o ano de 2025, isso chamou bastante atenção quando eu li este relatório, né? A Bolsa Brasileira vai ganhando tração e com essa possibilidade de corte de juros, ela deve crescer ainda mais, né? Mas voltando ao campo macro, o corte de juros, ele neste momento é extremamente político, ele serve para ajudar aí o Lula na tentativa de reeleição, para tentar estimular o mercado e a economia de alguma forma, né? Com juros um pouco mais baixos, serve também para dar uma certa, entre aspas, satisfação para o mercado financeiro que está esperando esse ciclo, porque na verdade os juros no país nunca foi restritivo o suficiente, a gente continuou vendo o crescimento de vários setores da economia, serviço, a construção, né? Quando os juros ficam num território restritivo, deveria começar a afetar de fato esses segmentos, o que nunca aconteceu, e não aconteceu porque os rombos do governo petista, né? Esse rombo, essa dívida do governo volta para a economia, são os bancos que compram a dívida do governo e usam esse tesouro para usar margem para novos créditos, então a economia continua vendo dinheiro entrando, né? E claro que todos os benefícios dados pelo governo também, ele acaba voltando, acaba girando na economia, buscando produtos e aumentando também a demanda. Mas, por sorte, né, estamos vivendo esse momento em que há uma desvalorização do dólar. Então, o dólar está perdendo esse poder de referência monetária do mundo, né, a reserva de valor do mundo. Ele vem enfraquecendo, inclusive, contra o real. O dólar poderia estar muito mais baixo aqui no Brasil, se não fosse essa questão fiscal. Eu venho falando aqui que o dólar poderia estar facilmente 4,50, 4,40, se tivéssemos aí o fiscal redondo, né? Esse dinheiro já poderia ter vindo aqui. E, na verdade, se isso tivesse acontecido, esse compromisso fiscal do governo tivesse acontecido desde o início, né? Com esse arcabouço fiscal, que uma porcaria que o próprio governo criou, talvez o dólar nem tivesse chegado nos níveis que chegou. Vamos lembrar aqui que no final ali de 24, em dezembro de 24, o dólar chegou ali no auge dessa crise de confiança no fiscal, acima dos R$6. E, por sorte, né, a gente viu no mesmo momento essa desdolarização que começou a ocorrer, essa fuga de ativos dolarizados que beneficiou a Bolsa Brasileira, porque o mundo passa a buscar os países emergentes, mercados de países emergentes. E eu começo até a ler notícias de bancos e gestores importantes aí, renomados do mercado, que dizem que não estão preocupados com a eleição no Brasil. O dinheiro está vindo para uma proteção, para uma diversificação do atual momento do dólar, né? E o enfraquecimento do dólar, vamos lembrar aqui, que é favorável para as commodities. Se o dólar enfraquece, as commodities acabam ficando mais caras. Petróleo, o gás, o aço. Então, as empresas brasileiras, que são basicamente,
sua maioria, né, empresas de commodities, também viram um bom lugar para investir, porque essas empresas tendem a lucrar mais, elas pagam bons dividendos, já pagam dividendos aí acima da inflação aqui no Brasil, né? Então isso acaba atraindo esse dinheiro e o Brasil surfa esse momento aí interessante. Agora, a expectativa é de um corte de 50 pontos aí, pelo menos é o consenso até esse momento, no mês de março. Mas não se engane, esse corte de juros, como é que ele vai impactar a economia? O corte de juros vai impactar aí numa pequena melhora, né? Um pequeno estímulo para que o crédito circule ainda mais, né? Para a gente veja aí uma melhora em certos setores de serviços, construção, no investimento, o setor financeiro tende a ganhar bastante, os bancos tendem a ganhar bastante também nesse curtíssimo prazo, mas como a crise fiscal ela continua acontecendo, essa expansão monetária não deixa de ser, né? Quando o crédito aumenta em circulação, a gente começa a ver em algum momento a fase 2, a inflação passa a subir de novo, mesmo com a queda do dólar, porque o real continua se desvalorizando. E qual a melhor forma de você precificar o real? É contra o dólar? Não, é contra o ouro, cara pálida. Então, em ouro, o ouro continua renovando recordes contra o real. Então, o real continua enfraquecendo, mesmo com o dólar neste atual momento enfraquecendo mais do que o real. Então, é importante você medir isso, porque se o ouro está subindo, e a gente considera o ouro a verdadeira moeda, né, a verdadeira reserva de valor de fato, se o ouro está subindo frente à moeda fiat do país, significa que há uma pressão inflacionária. Se isso não estivesse acontecendo, o ouro poderia estar em queda no país, o que não acontece. O ouro está subindo, aliás, no mundo inteiro, né, frente às várias moedas, mas principalmente frente ao dólar americano, entre divisas aí que tem enfraquecido bastante, o iene japonês também perdeu bastante aí frente ao ouro. Talvez o franco suíço seja em ouro hoje a moeda mais estável, né, que mesmo assim o ouro está subindo em franco suíço, mas não sobe tanto como nesses países que eu comentei aqui. Então temos, em resumo, um momento excelente para o mercado de ações aqui no Brasil, que tende a continuar subindo. Temos um bom momento para o real frente ao dólar, e isso vai impactar também na Bolsa Brasileira, né? Quanto mais dinheiro entrar no país, mais a Bolsa vai subir. E o momento aí de corte de juros pode trazer ainda mais estímulos. E como a gente pode estar vendo neste momento, né? E como estamos vendo neste momento, as eleições, até agora pelo menos, não estão impactando na dose. Não há essa preocupação com a eleição aqui, principalmente do gringo. O brasileiro, claro, que está aqui no dia a dia, vai ficar ainda intensamente preocupado com isso. Vai haver movimentações e volatilidade quando chegar mais à frente aí da campanha eleitoral, pesquisas começarem a surgir. Isso sim vai trazer volatilidade para o mercado, certamente no cenário interno. Mas os gringos vão continuar comprando. Eles não estão preocupados nesse momento. A preocupação do gringo hoje é diversificação, é buscar realmente essas empresas que eu comentei aqui que tendem a ganhar, mesmo que seja a presidência continue aí tendo problemas na situação fiscal, né? Aí, no segundo momento, há um reajuste de carteira se a coisa piorar na frente, mas neste momento a Bolsa tende a subir ainda mais, por isso que eu acredito que a Bolsa esse ano deve chegar a 250 mil pontos ou até mais facilmente. Mercado de Bolsa no Brasil continua sendo um bom investimento. Como eu alertei aqui, claro que não deve ser o seu principal investimento, deve compor a sua carteira, e a sua carteira hoje deve ter vários ativos também fora do país, ativos inclusive dolarizados, como eu vim falando do ouro aqui, equities ligadas às mineradoras de ouro, prata, commodities em geral, petróleo. Isso vai continuar performando muito bem também. E se você tem dúvida de como montar essa carteira, de como você pode maximizar os seus lucros, a assinatura Premium ela pode te ajudar com isso. Em breve vou abrir novas vagas para esta minha mentoria, onde você replica os meus investimentos. Você vai estar comigo, né, replicando aquilo que eu estou fazendo, assim como os assinantes Premium estão fazendo agora, tendo retornos aí como aconteceu em 2025 acima de 170%. Esse ano também tivemos um janeiro muito favorável. Eu te convido a participar dessa mentoria, ter essa chance, né, de melhorar ainda mais a sua carteira e transformar a sua vida financeira.
Faz o seu cadastro aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link onde você vai ser avisado quando as vagas de fato forem abertas. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito no canal ainda, meu amigo? Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para ser avisado quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima! Tchau!